Parlamento Metropolitano realiza a primeira reunião do ano, como pauta principal as eleições para deputados estaduais e federais. Na ponta do lápis de hoje você aprende a como economizar na sua festa de casamento e começar uma vida 2 com mais tranquilidade. Prefeitura de Campinas firma convênio com o Hospital Veterinário da PUC Campinas para atendimento de cães e gatos resgatados. Meio-dia e 17. Olá, a partir de agora você confere a edição desta segunda-feira do Câmara Notícia, 2 de março de 2026, com muitas informações sobre Campinas e a Câmara Municipal. Participe com a gente, mande sua mensagem para o WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Se você preferir, claro, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e fale direto com a nossa redação. E olha só, a Prefeitura de Campinas e a PUC firmaram na última sexta-feira um convênio para operar o novo Hospital Veterinário Público da cidade, que vai atender cães e gatos resgatados. A medida vem ao encontro de uma necessidade que a Câmara acompanha e solicita há algum tempo: o atendimento veterinário gratuito. A cerimônia contou com a participação de várias autoridades. A Prefeitura de Campinas formalizou o contrato com a Clínica Veterinária da PUC Campinas para o atendimento de cães e gatos resgatados. O contrato contempla 33 procedimentos veterinários, incluindo cirurgias ortopédicas, exames e diagnósticos avançados e atendimentos de urgência. A cerimônia de assinatura reuniu diversas autoridades do município. Representando a Câmara Municipal de Campinas, o vereador e presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, Permínio Monteiro. Hoje é um dia de muita alegria, uma grande conquista para Campinas, através do nosso mandato, lutando sempre por um hospital veterinário público gratuito na cidade, mas dizer que esse hospital, desse convênio que está sendo feito com a Prefeitura, é para o atendimento de todos os animais resgatados pelo SAMU Animal e também que se encontram no DPBEA, com exame sofisticado, com cirurgia mais avançadas. Isso daí vai permitir cuidar mais da saúde dos animais e trazendo políticas públicas necessárias para o município de Campinas. Eu fiz uma visita aqui no tempo anterior, conheci o espaço, também o preparo que tem, os bons profissionais que tem na PUC aqui, que são referências que vai ajudar a causa animal. E depois nós temos o outro passo, que é o atendimento para a população. Mais um assunto importante, que é a causa animal, em que a PUC se disponibiliza a ser parceira e a ajudar no desenvolvimento desse projeto tão importante que é o Hospital Veterinário. Eu acho que vai ser muito importante para a cidade de Campinas e também para a universidade essa parceria. Animais resgatados pelo SAMU Animal ou pelo próprio DPBEA serão trazidos aqui para o Hospital Veterinário da Universidade, onde eles receberão atendimento e logo após a recuperação serão encaminhados para a adoção. Os atendimentos serão realizados por médicos veterinários com participação de docentes e estudantes supervisionados do curso de Medicina Veterinária da Universidade. A duração inicial do convênio é de 12 meses, que podem ser prorrogados por até 10 anos. A cidade agora completa o ciclo total, a linha de atendimentos completa de saúde animal, com possibilidade real de ampliação. Então vai aqui a nossa gratidão à Arquidiocese de Campinas, à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por assumir essa parceria e, o mais importante, Campinas passa a oferecer um atendimento veterinário numa unidade extremamente qualificada, um dos melhores hospitais veterinários do Brasil, que fica aqui na PUC de Campinas. Então, é um atendimento de qualidade num hospital com uma estrutura de excelência. Ainda continuaremos lutando por um hospital público veterinário gratuito que possa atender toda a população, todos os tutores, todos os animais na cidade. Essa é a nossa luta, que ainda não vai parar, não vamos parar.
Na despedida da regência da Orquestra Sinfônica de Campinas, o maestro Carlos Prazeres foi homenageado em uma noite marcada por emoção e aplausos. O concerto Belchior Sinfônico 80 anos reuniu milhares de pessoas e celebrou os clássicos em um espetáculo que ficou na memória do público. A música que atravessou gerações ganhou novos arranjos e um palco especial no prédio do Relógio em Campinas. O concerto Belchior Sinfônico 80 anos levou ao público clássicos do eterno rapaz latino-americano, como Sujeitos de Sorte, Mucuripe e Como Nossos Pais. O cantor João Cavalcante foi convidado para dar voz e emoção aos sucessos aclamados pelo público de mais de 3.600 pessoas. Cara, além de uma prestação de serviço, eu acho, porque o Belchior ficou num lugar que está no imaginário público, assim, mas não tem o mesmo nível de incensamento que grandes cânones da música brasileira têm. Então acho que esse concerto do Belchior Sinfônico, ele joga a luz de uma forma muito reverente a um repertório que é muito rico. Ele é rico politicamente, ele é rico em citações de outros textos, de outros poemas, é muito rico de referências. E acho que a gente foi muito bem sucedido na tentativa de sublinhar isso, assim, de expor essas vísceras da obra do Belchior. Chorar com cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano solta a voz. Tenho sangrado demais, tenho chorado com cachorro. Na sanfona, Marcelo Caldi, instrumentista convidado pela orquestra para o concerto, também emocionou o público. É sempre um desafio tocar com orquestra, a gente tem que se preparar muito, mas a gente ficou muito bem cercado. O maestro Carlos Prazeres é um maestro muito experiente, com repertório popular também, além do repertório de concerto. A gente tem arranjos fabulosos do Thiago Giappi Paloni, temos a presença do João Cavalcante e eu estou ali na sanfona praticamente fazendo uma costura entre as músicas. E a gente tem também vários elementos de transição, digamos assim, entre as músicas de Belchior, que são justamente citações que tem dentro da obra dele. Tem citações de músicas dos Beatles, tem citações de poemas como Olavo Bilac. Então, isso tudo é Assum Preto, Blackbird, né? Quando a gente vai se debruçando sobre as letras, a gente vai criando essas imagens na cabeça, e isso foi muito legal, porque isso foi traduzido em música. E a sanfona cumpre um pouco esse papel de solar nesses momentos, de estar ali à frente, como é o papel de nós solistas. É sempre um prazer para a gente tocar todo tipo de música, né? Porque a gente sabe que levar uma música mais popular e de uma pessoa tão amada como foi o Belchior é sempre interessante, porque chama mais público e a gente vai agregando mais público para depois vir aqui dentro do teatro, né? Mais do que uma homenagem aos 80 anos de Belchior, o concerto dessa noite marca um momento especial para a música de Campinas. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a orquestra sobe ao palco hoje em tom de despedida. Desde maio de 2022, à frente da orquestra, o maestro se despede de Campinas, deixando um legado de sensibilidade e abertura para novos caminhos sonoros. Estou muito emocionado. Essa cidade foi uma cidade que me acolheu. Eu vivi intensamente essa cidade. Vivi Campinas na sua vida de bairro, vivi Campinas em todas as suas peculiaridades. E a Orquestra Sinfônica de Campinas me acolheu tão bem, o público campineiro me acolheu tão bem. Eu saio daqui levando o nome dessa sinfônica, que é uma das mais importantes do Brasil, quase centenária, levando o nome dessa sinfônica para toda parte, torcendo por ela. Saio também levando
todo esse carinho do público campineiro. Estou muito emocionado com essa minha despedida, que vai ser um até logo, porque daqui a pouquinho eu vou estar regendo de novo vários concertos aqui. Não mais como diretor artístico, mas regendo concertos sim. A parte popular da Sinfônica de Campinas, ultimamente, tem trazido um público imenso, e claro que esse público ele acaba chegando junto dos concertos clássicos, e esse é o nosso objetivo também, sabe, que uma orquestra seja acessível, que mostre para a sociedade que ela é igual a cada um de vocês, sabe, nós não somos extraterrestres aqui estudando o nosso instrumento clássico em prol de civilizar uma sociedade, não, somos uma orquestra viva, pulsante, atenta ao que está sendo feito aqui em Campinas, no Brasil, no mundo, e por isso Belchior é a melhor mensagem que a gente pode dar. O novo sempre vem, sabe? Refletir sobre nossa posição como cidadão na sociedade. Isso Belchior nos ensina como ninguém. Carlos Prazeres construiu carreira em importantes conjuntos sinfônicos do Brasil e do exterior. Em Campinas, o maestro se destacou por aproximar a música clássica da sociedade e fortalecer o diálogo com o público. Primeiro dizer que o maestro Carlos Prazeres, demonstrou assim profundo conhecimento técnico, histórico, cultural, das músicas. Toda apresentação é quase que ele dava uma aula, Ele contextualizava e colocava o público para entender cada parte da área ou da sinfonia que ele estava regendo, Mostrou rapidamente uma paixão pela nossa orquestra sinfônica, pela nossa cidade, bastante comunicativo, muito agradável. Eu acho que nesse período que ele ficou aqui, ele deu uma revigorada na Orquestra Sinfônica de Campinas, que é um patrimônio, obviamente, da cidade. Além do clássico, das músicas que a orquestra sempre executou, essa ideia de popularizar, trazer músicas que são mais do conhecimento popular, mas fazer isso de uma forma com muita qualidade, também foi algo que fez com que a população de Campinas pudesse conhecer e usufruir mais da nossa orquestra. O maestro Carlos Prazeres, ele deixa um legado de aproximação da Orquestra Sinfônica de toda a população de Campinas. Ele é um maestro hoje reconhecido na cidade inteira, fez um trabalho nesses anos importantíssimo, popularizou a Orquestra Sinfônica para a população de Campinas, então, sem dúvida, vai deixar muita saudade. Eu falo que não é uma despedida, é um até breve, porque as portas da cidade, da regência da Orquestra Sinfônica, estarão sempre abertas para o maestro Carlos Prazeres. É a primeira vez que a orquestra se apresenta aqui num espaço que ao mesmo tempo é grande, mas tem a vantagem de ser coberto, que hoje a gente tinha uma instabilidade de tempo. Então acho que vai ser mais uma alternativa de espaço, além do Teatro de Arena, concha acústica, é mais um espaço, além da Estação Cultura, que a gente vai poder aproveitar com a orquestra. A despedida com repertórios de Belchior foi aprovada pelo público. Bom, chegaram cedo aqui para curtir o concerto, por que tanta antecipação? Pegar o melhor lugar, O melhor lugar, o show é muito bom, a gente assistiu uma vez, viemos para repetir hoje. Já conhecem então o trabalho da orquestra? Temos o trabalho da orquestra, especificamente do Belchior Sinfônico, é muito bom. É fã de Belchior? Muito. E você também fã de Belchior, o que te atraiu mais para esse concerto? Belchior, de fato, somos fãs há muitos anos, acho que desde criança, e rever as músicas dele aqui com João Cavalcante, com Carlos Prazeres, nós já tivemos a oportunidade de assistir no Teatro Castro Mendes e foi incrível, quisemos repetir a dose. Eu que sou fã do Belchior, não tive a oportunidade de ver ele vivo, mas pelo menos eu tenho a oportunidade de ver outras pessoas tocando, então tinha que garantir meu lugar aqui, Você já conhecia o trabalho da orquestra também ou vai conhecer hoje? Conheci hoje o trabalho, mas dizem que eles são muito bons. Vamos ver, se vai desenrolar alguma coisa. Expectativa, então? Isso é demais, alta demais. Muito fácil para ele, acompanharam ele até aqui, foi muito bom a sensibilidade. E vocês são fãs de Belchior? Sim. Eu já morei lá em Fortaleza também. O Belchior lá em Fortaleza, ele é muito adorado até hoje, Então, é uma oportunidade que eu não podia perder mesmo.
Vocês já conhecem o trabalho da orquestra ou vão conhecer hoje? Não, já assistimos a orquestra. Não sou assim um exímio conhecedor, mas já assisti, é muito boa a orquestra. Muita expectativa. A gente vem do Nordeste, a minha esposa é cearense e conterrânea do homenageado da noite, que é Belchior. Vocês já conhecem o trabalho da orquestra ou vão conhecer hoje? A gente vai conhecer hoje o trabalho dessa orquestra. A gente está morando aqui há pouco tempo, inclusive. Belchior foi o que atraiu? Sim, a gente está buscando já por espetáculos e obras assim, né, nesse sentido que a gente gosta de cultura. E aí, qual música do Belchior que não pode faltar aqui hoje? Eu vou confessar que eu não conheço os nomes ainda, mas eu quero apreciar esse espetáculo. Olha, uma linda homenagem foi feita ao maestro Carlos Prazeres. A gente agradece, né, como campineiro, a estadia dele aqui na nossa orquestra. E, claro, agora a gente aguarda a escolha do próximo regente. A Fundação José Pedro de Oliveira, gestora da área de relevante interesse ecológico, lá Mata Santa Genebra, está com inscrições abertas para a primeira edição da caminhada de 5 quilômetros Mulheres na Mata, atividade promovida pela Comissão para as Mulheres da Fundação. A atividade será realizada no próximo sábado, dia 7, às 8h30 da manhã, na Mata Santa Genebra. A iniciativa integra as ações do Dia Internacional da Mulher, que será no próximo domingo, 8 de março. O percurso de 5 quilômetros pela trilha dos Canchins será realizado em um dos mais importantes patrimônios ambientais de Campinas, promovendo bem-estar físico e emocional em meio à floresta. As inscrições gratuitas com vagas limitadas podem ser feitas até o dia 6 de março pelo link que está no formulário disponível no site da Prefeitura de Campinas ou também no site da Fundação José Pedro de Oliveira. Vamos agora às notícias do Legislativo, que acontece na Câmara Municipal de Campinas, e também o trabalho dos parlamentares. E a gente começa falando de região metropolitana, porque a primeira reunião do Parlamento Metropolitano discutiu a ampliação da representatividade política na região. O Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, sob a presidência do vereador Luiz Rossini, promoveu na Câmara Municipal de Morungaba a primeira reunião ordinária de 2026. Olha, Morungaba foi a última cidade que se incorporou à região metropolitana de Campinas, né? É uma cidade muito agradável, né? Tem uma característica muito especial, uma vocação que é específica da cidade. E é importante a gente trazer a reunião do parlamento também para municípios como esse, porque não só valoriza a Câmara local, como mostra para a cidade a importância que é a Câmara de Vereadores, a função do vereador na relação com o governo local. Para Morungaba é um grande privilégio. Morungaba foi a última cidade a entrar no parlamento, né, na região metropolitana de Campinas. Nós entramos em 2017 e desde então é um grande privilégio estar recebendo aí todos os presidentes, todos os vereadores da região de Campinas aqui na nossa casa. Casa pequena, mas a casa de todos. Bom, e a pauta principal desse encontro, olha só, é falar justamente sobre a necessidade de aumentar o número de representantes aqui da região para exercerem as funções de deputados estaduais e federais. Nós percebemos os presidentes de câmaras da região aqui assim, empolgados, né, animados e numa expectativa muito grande dessa primeira reunião, desse primeiro encontro. Inclusive, numa reunião informal que a gente fez lá em Campinas, os vereadores acabaram discutindo, debatendo e sugerindo um tema que a gente vai trazer para a reunião hoje, que é a importância do voto distrital. Nós teremos eleições para deputado estadual, federal, principalmente, né, também senador, governador, presidente, mas a eleição parlamentar, ela tem se tornado, assim, tem tido uma característica de distritalização. Cada vez mais a gente percebe o eleitor procurando escolher candidatos da sua região. Eu acho que apesar de não ser ainda o voto legalizado distrital, mas essa discussão eu acho que a gente tem que levar e as câmaras têm que ajudar a fomentar essa consciência. O parlamentar reforça a importância de que deputados que representam a região sejam eleitos. Hoje nós temos candidatos que só se apresentam pela internet. Campinas é um exemplo, nós temos talvez 60% dos votos de Campinas são depositados em candidatos que não são da cidade. É claro que muitos temáticos ligados a movimentos,
mas é importante que a gente tenha um olhar para os candidatos da cidade e da região, porque cada vez mais o município depende de recursos do governo, seja estadual e federal. E o deputado estadual e o deputado federal pode ser uma ponte importante para canalizar recursos para os problemas da cidade, inclusive com indicação de emendas parlamentares, né? Então nós vamos ter esse debate hoje, convidamos o Dr. Marcelo Pellegrini, que é um advogado especialista em direito eleitoral, que vai falar um pouco sobre isso e também trazer essa perspectiva de nós estimularmos o voto distrital, né, valorizando os candidatos da nossa região. O evento contou com a presença do deputado federal Carlos Sampaio. O encontro teve como palestrante Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito eleitoral e mestre em direito público. Há no Senado Federal um grande projeto de revisão inteira da legislação eleitoral e nesse ponto específico há a possibilidade de nós termos uma mudança nos votos para o legislativo no âmbito local e nacional e criarmos o voto distrital de forma mista no Brasil, que cada candidato vai disputar seus votos mais próximo da sua localidade. E aqui na Câmara de Campinas, em audiência pública comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento, a Prefeitura apresenta metas fiscais de 2025. Na segunda audiência pública de 2026, a Prefeitura fez a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, com o fechamento das contas do ano. O diretor de contabilidade da Prefeitura falou das receitas e despesas do município na audiência comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador Carlinhos Camelot. As receitas do município tiveram um crescimento em relação ao ano anterior. Em 2025, a Prefeitura realizou um total de 11 bilhões e 84 milhões e 400 mil, o que deu uma variação nominal de 12,7% e uma variação real de 8,1%. A gente vai começar a destacar, então, agora as despesas, né? Como que se comportou as despesas no ano de 2025. Então, no ano de 2025, a receita orçada, né, igual a receita lá, 10 bilhões e 803 milhões, sendo que para a receita corrente, para a despesa corrente, a previsão é de 9 bilhões e 315 milhões, empenhou 9 bilhões e 926 milhões, liquidou 9 bilhões e 782 milhões e pagou 9 bilhões e 458 milhões, o que dá 106,6% do valor orçado. Da despesa empenhada, 98,5% foram liquidados e dessa despesa liquidada, 96,7% foram pagas. O diretor lembrou que há algumas questões que refletem nos números, por exemplo, no que diz respeito à contratação de pessoal. O resultado orçamentário aqui, ele é consolidado. Quando a gente separa do consolidado aquilo que efetivamente a Prefeitura tem para trabalhar, que é o recurso próprio da administração direta e mais os repasses que ela tem que fazer para o Legislativo, para a FUMEC, para a Fundação José Pedro Oliveira e também para a Rede Mário Gatti, a Prefeitura fechou o ano de 2025 com um déficit, na verdade, na fonte 1. Então, isso pressiona o caixa e também acaba refletindo nas outras áreas, porque o orçamento fica mais curto, o cobertor fica curto e acaba que a Prefeitura, assim, por decisão do comitê gestor, não indica a aprovação para as contratações, né? Embora eles recebem, assim, passa pela gente, né, para fazer cálculo, essas coisas de impacto orçamentário e financeiro, vários processos, pedindo servidores. Mas a avaliação do comitê gestor é que só de reposição tem sido autorizado, aumento de quadro mesmo, mais voltado em algumas áreas específicas. Educação é um dos casos que teve, em algumas situações, aumento de quadro, até em função do aumento das novas escolas, novas creches, e as demais áreas acabam sendo, vamos dizer assim, penalizadas. Aí, né? O que acaba ajudando esse superávit são as receitas vinculadas. Então, a gente tem receita do Camprev aqui dentro, que ajuda nesse superávit. A gente tem receita do SUS, que vira de um ano para o outro, ele acaba abrindo no começo do ano o superávit. Quem acompanha a Diário Oficial
Vai ver que no começo desse ano já tivemos bastante abertura de crédito orçamentário por superávit financeiro, mas é um recurso vinculado, não é de livre movimentação. Então, basicamente, é isso. O presidente da comissão afirmou que a apresentação é sempre esclarecedora, uma vez que a Câmara é fiscalizadora dos gastos municipais. Eu falo que é sempre importante essa audiência pública para a gente mostrar para as pessoas e para os vereadores também que acompanham a questão das contas públicas da prefeitura, entendeu? As metas conforme ela está andando. Nós tivemos aqui uma apresentação através do João Carlos, que a gente vê que as coisas estão andando e estão sendo cumpridas todas as metas. Olha, e essa audiência pública ela está disponível no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Você pode assistir como foi a apresentação completa. Agora nós vamos falar de projeto protocolado aqui na Câmara, porque o vereador Vini Oliveira apresentou um projeto que prevê a isenção de IPTU para imóveis residenciais localizados em vias sem infraestrutura. Um projeto de lei complementar apresentado pelo vereador Vini Oliveira altera a lei do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano em Campinas, concedendo a isenção para imóveis residenciais localizados em vias públicas que apresentem dificuldades de acesso decorrentes da ausência ou precariedade de serviços e infraestrutura básica de responsabilidade do município. O parlamentar diz que a proposta surgiu a partir de pedidos de moradores da cidade. Muitos moradores aí, muitos munícipes que mandam mensagem, que ligam no meu gabinete, inclusive ruas ali que não para numa rua sem um asfalto de qualidade, mas rua que não tem asfalto nenhum. Rua de terra, que não tem asfalto, e a pessoa pagando impostos altíssimos, falta de iluminação que não é reposta, iluminação que não é trocada, né? Lâmpadas que não são trocadas, e a pessoa continua pagando esses impostos. Para ela ter acesso a esse benefício, se o projeto for aprovado, é simples, basta ela tirar foto da situação da rua dela, a foto da situação, da falta de estrutura, de infraestrutura que ela está tendo na rua dela, encaminhar para a prefeitura, e se o prazo passar ali, né, do previsto pela prefeitura, ela vai ter acesso a este benefício no qual eu estou propondo nessa casa. A matéria segue agora para a Comissão de Legalidade da Câmara, que fará uma análise. Mas o parlamentar adianta que é inadmissível que as pessoas paguem o IPTU sem ter acesso às condições básicas de infraestrutura. A pessoa não vai pagar o IPTU se a rua dela tiver com buraco. Então você já paga hoje impostos altíssimos para sua rua estar esburacada? Eu não acho justo. Então a pessoa só vai pagar imposto se a rua dela estiver em perfeitas condições. O que eu já não acho justo a pessoa pagar impostos altíssimos, mas ela tem que ser isenta do IPTU se a rua dela estiver nessas condições. Os projetos protocolados passam primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade, para depois, se receberem parecer favorável, então possam ser analisados em plenário. Agora a gente vai falar de requerimento, porque a vereadora Guida Calisto protocolou um documento questionando a Prefeitura de Campinas sobre obras e reformas em prédios da Secretaria de Saúde. O documento protocolado pela vereadora Guida Calisto requer ao prefeito de Campinas informações sobre as obras e reformas em andamento nos equipamentos da saúde e também em quais desses locais haverá necessidade de transferência temporária de profissionais e pacientes. Bom, na verdade esse requerimento nós solicitamos porque assim, todo momento a gente está recebendo informação que um novo centro de saúde vai passar por um processo de reforma. Isso é muito importante, porque de fato os nossos equipamentos, nossos prédios precisam de reforma. A reforma é sempre bem-vinda. No entanto, o que nós estamos questionando nesse requerimento é que a gente não sabe, não tem acesso a um planejamento. Aliás, não existe um planejamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde. As reformas, elas acontecem, elas chegam, os conselheiros de saúde, o usuário, as equipes dentro do centro de saúde são informadas sem nenhum planejamento prévio. E nesse planejamento prévio é importante que tenhamos de que forma e quais serão os locais que esses centros, que essas equipes serão transferidas. E aí eu vou te dar um exemplo. O que a gente tem visto é o seguinte: toda vez que um centro de saúde vai passar por uma reforma, as equipes precisam ser transferidas para outro lugar para poder continuar atendendo a população. Acontece que não tem previsão desse lugar, a secretaria não tem nenhuma destinação orçamentária para, se for
preciso pagar um aluguel desse novo lugar. Muitas vezes os conselheiros locais de saúde que ficam ali correndo para encontrar um local. Nós já tivemos informação de que, por exemplo, igrejas aqui da cidade, igrejas católicas, cederam parte dos seus espaços para que fossem recebidos essas equipes para continuar atendendo a população, e sequer a energia e a água foram pagas por parte da prefeitura. Ou seja, não tem um planejamento, não tem nada, não é disponibilizado nenhuma estrutura, nada, ou seja, é uma forma, é um desleixo com a Secretaria Municipal de Saúde. A parlamentar também questiona quais valores dimensionados para aluguéis e outras despesas para garantir o funcionamento dos serviços de saúde enquanto as obras ou reformas ocorrem. A gente tem aqui recentemente o Centro de Saúde do Vila Ipê. Ele vai passar por uma reforma importante, uma reforma bem-vinda, como eu disse. No entanto, não teve previsão de local para onde ele vai, não teve previsão de pagamento de um local estruturado, adequado para receber essas equipes. Vai passar para um bairro muito longe, sequer foi pensado na linha de ônibus para poder atender o usuário que precisa se deslocar para esse novo local onde vai ser transferido o centro de saúde. Então, nesse sentido, nós fizemos esse requerimento solicitando quais são os centros de saúde que sofrerão ao longo de 2026 processos de reforma e se existe um planejamento para onde irão esses centros de saúde, as equipes e de que forma a população será atendida. O requerimento é um instrumento previsto no regimento interno da Câmara para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Agora, o prefeito de Campinas tem 30 dias para responder os questionamentos feitos pela vereadora sobre os prédios da saúde. Hoje, no centro de saúde, você não vê mais tanta reclamação com relação ao atendimento no centro de saúde. Você vê a reclamação ao acesso ao serviço. E aí, para dificultar mais ainda, a secretaria não faz esse planejamento, né? Transfere equipes que vão atender a população, coloca em bairros muito mais longe, dificultando muito a situação do usuário da saúde. Então, nesse sentido, esse requerimento é para tentar organizar isso minimamente, já que a Secretaria não consegue organizar, né? A gente está tentando organizar a partir desse requerimento. A gente lembra, então, que a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder aos questionamentos dos vereadores. Hoje tem reunião na Câmara, daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, é hora da reunião da comissão que vai tratar aí de estudos para debater o fomento de comércio exterior em Campinas, que é presidida pelo vereador Dr. Ianco, 2h30 da tarde. Mas hoje também, a partir das 6 horas, tem reunião ordinária com 6 projetos na pauta. Entre eles, o de autoria da vereadora Débora Palermo, que permite às parturientes o direito ao acompanhamento por fisioterapeuta durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato em estabelecimentos de saúde públicos e privados do município. A proposta estabelece que a presença do fisioterapeuta vai ocorrer conforme o desejo da parturiente, abrangendo maternidades, casas de parto e unidades congêneres, e o texto, no entanto, delimita de forma expressa a atuação desse profissional, deixando claro que a lei trata exclusivamente do direito de acesso aos estabelecimentos de saúde e não autoriza realização de procedimentos médicos, clínicos ou de enfermagem, como diagnósticos, monitoramento fetal ou administração de medicamentos. De acordo com a proposta, a contratação e a remuneração deste profissional serão de total responsabilidade da parturiente. O texto também veda que hospitais ou estabelecimentos de saúde acrescentem qualquer cobrança vinculada à presença do fisioterapeuta durante o período de internação. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde no plenário da Câmara. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E claro, ela é transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e você acompanha nos canais de TV, também no YouTube, no Facebook e também pelo streaming do site da Câmara Municipal de Campinas. Vamos falar de economia, porque toda segunda-feira é dia do nosso quadro Na Ponta do Lápis. E olha só, você vai casar? Já está se preparando para a festa?
O Na Ponta do Lápis de hoje, o jornalista Felipe Gomes conversa com um especialista que vai dar dicas de como economizar na hora de pensar na festa. Confira. Olá, está no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre casamento. Um momento muito aguardado na vida de muitos casais, momento de celebrar e de muita expectativa. Mas, para muitos noivos, esse momento vem acompanhado do medo de começar a vida dois endividados. E quem está aqui conosco hoje para nos dar algumas dicas de como celebrar o casamento sem estourar o orçamento é o planejador financeiro Ronaldo Lobo. Ronaldo, muito obrigado por participar aqui conosco. A primeira pergunta é, antes de falar em números, qual é a importância de o casal alinhar as expectativas e prioridades na organização de um casamento? Eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai casar, a gente tem que entender que 1 mais 1 igual a 3. Não no sentido de filhos, no sentido de que existe o sonho dele, o sonho dela e o sonho deles. Então é nesse sentido, quando a gente junta, né, duas pessoas, entender que cada um tem seus sonhos de forma individualizada, mas também tem sonhos em conjunto. Então o primeiro passo, quando a gente fala de uma festa de casamento, é justamente entender isso. O que ele quer para o casamento, o que ela quer e o que ambos conseguem coincidir de forma que ambos saiam felizes e nem deixem de se desagradar um ao outro. E após isso, após esse alinhamento, qual deve ser o próximo passo na elaboração do orçamento do casamento? Sim, vai muito alinhado com o que a gente falou no episódio anterior em relação a feriados, de a pessoa entender qual o teto, porque nessa da coisa flor da pele da pessoa querer viver tão intensamente um momento especial, ela pode acabar extrapolando. E é importante ela entender qual que é o teto. Primeira coisa, ela estabelece esse teto de gastos, de quanto que ela pode gastar com essa festa, com esse casamento, e aí a partir disso ela vai direcionando para a prioridade que ela construiu. Por exemplo, se a prioridade dela é registrar o momento de uma forma maior, então uma parte do orçamento maior vai ser para foto e filmagem, ou se ela quer uma coisa mais ornamentada, aquele momento ali mais grandioso e aí deixa para filmar com câmera de celular mesmo, e aí normalmente o buffet, o orçamento acaba sendo um pouco maior do teto, podemos dizer. Então a questão de prioridades é justamente nisso, e aí quando ela estabelece esse teto, as coisas se alinham do que ela quer de mais importante e de onde o planejamento dele se encaixa dentro de tudo isso. O número de convidados é um dos principais fatores de impacto no orçamento de uma festa de casamento, porque uma lista menor pode representar uma economia significativa. Bom, quando a gente fala de convidados, a primeira coisa que impacta é a parte do buffet, né? Tanto alimentação, bebida e tudo mais, que acaba que quanto mais pessoas, mais você tem que ter para poder ficar uma coisa agradável, porque você não quer ninguém entrando na sua festa, você não tem o que servir para essas pessoas, fica algo desagradável. Não que seja uma regra, né? A gente espera que as pessoas que estejam no casamento é mais pela questão do convívio, da amizade, enfim, o convívio familiar e etc. Mas, obviamente, é uma coisa cultural. Mas outra coisa que eu considero muito importante é mais a questão do espaço, porque quanto maior o espaço, mais caro se torna. Então, a questão de convidados é importante a gente levar em consideração isso. Quanto mais convidados, eu vou precisar de um espaço maior e acaba que se torna mais caro. E aí, como sugestão, existem muitos espaços que são fáceis de você conseguir, de alugar, podemos dizer de certa forma, até de graça, como espaços públicos, podemos dizer. Só que aí entra a questão de você entrar numa lista de espera e tudo mais, mas planejando certinho, questão de datas, de agenda, você consegue. Já conheci muitas cidades onde tinha região de praia, que era um local reservado, preservado para as pessoas casarem, local de campo, que existe também, e até a questão de permuta. Você conhece um familiar, você conhece um amigo de trabalho, tem uma chácara, um sítio, aí você pode estar utilizando o espaço dele, depois você faz um serviço para essa pessoa, enfim, um trabalho, e aí tudo se torna até mais fácil, mais barato também. Então não necessariamente precisa ser uma coisa cara. Existem várias opções de você conseguir fazer esse momento.
de forma agradável, especial, mas sem gastar tanto. E aí vai muito da pessoa saber pesquisar e conversar, obviamente. Quanto mais a gente pergunta, mais respostas a gente tem, mais ideias surgem e fica uma coisa melhor. E com tantos fornecedores e despesas ao mesmo tempo, como evitar perder o controle do orçamento? Sim, aqui vai muito do controle e principalmente de quem que está com você na hora dessa pesquisa. Aqui a gente fala muito da questão de pesquisa, né? Entender as opções que surgem e tudo mais, conforme você vai pesquisando um fotógrafo aqui, um fotógrafo ali e tudo mais, você vai entendendo questão de preço. Mas aí, obviamente, vai da parte do tipo de serviço que você quer. Não adianta também economizar tanto a ponto de ser algo que você depois nem vai querer ver o vídeo, a foto do seu casamento, senão isso também não é legal. Mas é importante a gente entender quem que está com a gente na hora da pesquisa, porque às vezes a gente sabe que uma pessoa errada na hora da pesquisa com a gente acaba influenciando a gente a tomar um certo tipo de decisão. E essa decisão pode ser boa, mas também pode ser ruim. Então, quanto à parte de entender dos fornecedores, é importante a gente não ir sozinho a ponto de ser manipulado pelo fornecedor, mas também entender quem que está indo com a gente para a gente não ser manipulado por essa pessoa, porque às vezes o sonho dela, do casamento dela, não se realizou e ela quer se realizar no nosso. Então vai muito por esse lado também. É importante a gente não ser tão influenciado a esse ponto. E como o acompanhamento constante dos gastos ajuda o casal a fazer ajustes antes que as despesas saiam do controle? Essa parte aí vai muito do que o casal conversou antes da festa, antes de se preparar para o casamento em si. A parte mais do namoro, do noivado e tudo mais. E aqui eu gosto até de abrir um parênteses, porque normalmente as pessoas não entendem como que funciona um relacionamento. No que sentido? Ele tem várias fases. Tem a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento e depois da construção da família. E aí a fase do namoro é justamente onde as pessoas deveriam, o quê? Se preocupar na forma de renda que elas vão ter, no tipo de trabalho e tudo mais, como que elas vão ter o sustento. E aí na parte do noivado aí vem realmente essa construção do casamento, da família, etc. A parte do casamento aí é onde ela mais estrutura todo o convívio familiar, já pensando em construção de patrimônio também, aqui falando um pouco mais sobre investimentos, pensando na construção da família. Já na construção de família, é que a gente começa a pensar o quê? Na proteção, como que a gente vai sustentar essa nossa família e também como que a gente vai passar esse nosso legado. Só que, infelizmente, no Brasil, o cultural é o quê? Primeiro as pessoas constroem a família, têm o filho, depois casam e depois começam a pensar em trabalho. Então a ordem é toda invertida. E aí por isso que muitas das vezes acontece divórcio, problemas e tudo mais. Então a gente respeitar essa sequência de saber como que a gente vai trabalhar, onde a gente vai morar, como que a gente vai casar e tudo mais, como que a gente vai sustentar, é muito importante. Mas é uma coisa que a gente precisa implementar isso na cultura do brasileiro, que infelizmente é algo que a gente deixa a desejar muito. Mas a partir do momento que a gente entende isso, aí basta a gente fazer um controle orçamentário que as coisas se alinham, as coisas se encaixam. E pode parecer contraditório, mas contratar uma assessoria especializada para casamentos pode ajudar a economizar? Pode. Se de tudo que a gente está conversando, o casal não tem planejamento, não tem controle, não tem quem possa ajudar nas escolhas, não tem tempo talvez, ou não tem ideia de como pesquisar, vale super a pena, porque realmente essa pessoa vai ser responsável por fazer tudo isso e vai economizar de certa forma dinheiro e tempo também do casal, porque a gente sabe que tempo em certas ocasiões realmente é dinheiro. Às vezes você vai fazendo tanta pesquisa, às vezes você vai fazendo tantos orçamentos, que acaba que você gasta só nessa parte da pesquisa. Nem começou a festa ainda, nem começou o casamento e você já está gastando demais. Então ter alguém especializado para te ajudar nisso, a pessoa que entenda o que você quer, o que você busca e te ajudar a encontrar as melhores opções para isso, pode ser uma ótima opção também. Mas, desde que, como eu falei, que o próprio casal não tenha essa situação. Ou se a pessoa já está tão bem estruturada, tão bem organizada, tem condições para isso. Por mais que ela saiba tudo que ela quer e que ela tenha condições de pesquisar, mas ela quer economizar tempo, também pode ser uma excelente opção. A gente sabe que falando de eventos desse porte, como um casamento, podem acontecer imprevistos. Sim. Como o casal pode se preparar para caso aconteça algum tipo de imprevisto? Isso daqui vai muito do que eu falei já na parte das fases do relacionamento. Se é um casal que ele não tem uma estrutura, não tem uma renda, não tem um trabalho, que ele simplesmente está querendo casar por casar, para começar a vida ali a partir disso,
e surge um imprevisto nesse momento, é uma coisa muito complicada, porque o casal não se preparou, não se planejou, e aí vem essa surpresa e pode acabar realmente fazendo tudo cair em ruínas e por água abaixo. E aí, normalmente, o que as pessoas acabam fazendo? A famosa dívida. E aí já começa um casamento endividado, o que não é legal. Como que a gente faz para evitar isso? Seguindo aquela linha cronológica que eu falei, de ter ali uma renda, de saber como que vocês vão se sustentar, de saber como que vocês vão se manter, de ter aquela proteção, e aqui também eu posso incluir a parte de ter uma reserva de emergência, que isso também ajuda bastante o casal a estar protegido, porque a gente sabe que imprevistos vão surgir, a gente não sabe quando, qual, mas é importante a gente estar preparado para isso, desde o momento que a gente pretende viver uma vida a dois. E qual a importância de registrar o valor previsto, o valor real e a forma de pagamento de cada item? Por exemplo, o vestido eu pago à vista, a bebida eu parcelo. Como planejar isso? Bom, o que eu aconselho é você parcelar aquilo que você sabe que não vai virar uma bola de neve depois. Por exemplo, um vestido, normalmente ele é um dos itens mais baratos. É uma coisa cara, podemos dizer que se você compara um vestido de noiva com um vestido numa loja normal, podemos dizer de um shopping, realmente é uma coisa cara. Mas quando a gente compara com os itens do casamento, um exemplo, um vestido com foto de filmagem, um vestido com buffet, aquele item se torna mais barato. E aí parcelar essas coisas pode ser legal, pode ser mais fácil, porque no acumulado com as outras dívidas que a pessoa tem, não acaba virando uma coisa muito grande. Mas a gente entende que nem todo mundo tem essas condições e aí acaba que ela tem que parcelar tudo. E aí o ideal é o quê? Quanto ela mais conseguir parcelar, melhor, porque aí ela consegue ter mais tempo para se planejar, para ir pagando aquelas coisas de forma mais tranquila. Não vira uma coisa de que, nesse mês a parcela está pequena, mas no próximo a parcela está gigante. E aí a pessoa pensa, caramba, consegui pagar essa, mas agora a próxima, como que eu vou pagar? Então fica uma coisa que está de desespero. E aí conforme ela conseguir diluir mais, e aí vai muito da negociação dela com o fornecedor, dela com a pessoa que ela está contratando, para ela conseguir diluir isso o máximo possível. E aí fica uma coisa mais leve que ela consegue pagar. Mas também não é interessante parcelar tanto, podemos dizer de 12 vezes, 24, porque senão um momento vira uma dívida eterna. E aí, infelizmente, a gente sabe que casamento no Brasil corre muito risco de divórcio, infelizmente, e aí, às vezes a pessoa acaba terminando, mas ainda tem que pagar o casamento. Não desejo isso para ninguém, não quero que a pessoa case com essa intenção, não vou parcelar tanto, porque se eu me divorciar, eu vou ter que ficar pagando isso eternamente. Não quero colocar essa semente na cabeça de ninguém. Mas é algo real, é um fato, pode acontecer. Então é importante a gente se planejar também. Agora, para finalizar a nossa entrevista, trocar presentes tradicionais de casamento por contribuições para a festa pode ser uma alternativa viável? Com certeza. E como sugerir isso aos convidados de uma forma elegante? Bom, eu diria que ser sincero, ser totalmente sincero. Quanto mais a gente tenta se justificar, quanto mais a gente tenta explicar algo, pode até parecer contraditório, mas fica... não feio a palavra, mas fica um pouco até constrangedor. Então a gente ser sincero, falar, eu planejei meu casamento de tal forma, de tal maneira, e o que eu pensei junto com o meu noivo que seria melhor pra gente, seria a gente fazer essa troca. Então, aqui eu tô falando palavras avulsas, né? Mas obviamente a pessoa que faria uma carta, num convite, ou no próprio convite, né? Ou faria um vídeo de casamento, um vídeo convite, as pessoas têm optado muito por isso também. Então é uma forma de a pessoa ser sincera, e quem for realmente amiga dessa pessoa, um familiar e quem realmente entende, vai entender plenamente. Eu acredito que se torna até melhor para o convidado, que ele sabe como que ele pode ajudar essa pessoa de uma forma melhor, e para o casal também, que eles vão conseguir aquilo que eles pretendem de uma forma até mais barata, mais leve para o próprio casamento. Tá certo. Então, Ronaldo, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos dar essa entrevista. Tá aí, então, as principais dicas para você conseguir executar o seu casamento sem se encher de dívidas e começar essa nova fase da sua vida com mais tranquilidade. Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui, que eu te espero na próxima semana.
Campinas viveu uma noite especial neste domingo. O Vôlei Renata conquistou o título inédito do Campeonato Sul-Americano de Clubes em uma final emocionante contra o Sada Cruzeiro, com direito à virada heróica diante da torcida no ginásio do Taquaral. Noite histórica em Campinas. O Vôlei Renata conquistou neste domingão o título inédito do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. Entrou de vez para a galeria dos grandes do continente. A decisão realizada no ginásio do Taquaral foi marcada por emoção do início ao fim. Bom, diante de uma equipe super tradicional, o Cruzeiro, o maior campeão da competição, o time de Campinas venceu por 3-2, com parciais de 22-25, 20-25, 25-19, 25-20 e 15-13. Após estar perdendo por 2-0. Olha só que coisa impressionante, pessoal. Dominada pelo time de Minas, que imprimiu ritmo forte e abriu vantagem com autoridade. Bom, mas empurrado pela galera, pela torcida, o Vôlei Renata reagiu. E como? A equipe cresceu no saque, foi mais agressiva no ataque e equilibrou as ações. A partir do terceiro set, o jogo mudou de lado. Bom, a virada ganhou força com a atuação decisiva do ponteiro Adriano. Inspirado, ele marcou 25 pontos e liderou o time dentro de quadra, sendo peça-chave na retomada da confiança da equipe. E no tie-break, cada ponto foi disputado como deveria ser, como uma final. Em um rally eletrizante veio o ponto que garantiu o título inédito e colocou fim à sequência de 9 conquistas consecutivas do Cruzeiro. Uma vitória histórica construída na superação e que coloca o Vôlei Renata no topo da América do Sul. Em Campinas e região, a semana inicia com tempo firme e céu claro sobre a RMC. Nesta segunda-feira, o tempo deve ficar estável e com baixa probabilidade de chuva. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, os ventos podem ser moderados a partir da tarde e a umidade relativa do ar tende a diminuir ao longo do dia, deixando o ar mais seco. Já nesta terça-feira, o tempo deve persistir estável sobre a nossa região e há um predomínio de sol. A temperatura fica entre a mínima de 16 e a máxima tende a aumentar gradativamente, podendo chegar a 30 graus. Olha só, e assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que fique atento, tem muita coisa acontecendo aqui. 2h30 da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Estudos para debater o fomento ao comércio exterior em Campinas. Essa comissão é presidida pelo vereador Dr. Ianco. 6 horas da tarde, temos a 8ª reunião ordinária e tudo com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Continue com a gente e uma boa tarde.